Por favor, abra a sua Bíblia, se você trouxe uma, ligue-a, se está no celular, ou acompanhe com a gente no telão. 1 João, capítulo 1, verso de número 9. 1 João 1, 9. Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler juntos, por favor, você me ajuda a pregar? Vamos ler juntos, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele e nos purificar de toda injustiça. Gente, eu quero falar hoje sobre, à luz desse texto, na presença de Jesus, um tema que Deus ministrou no meu coração esses dias para esse culto de Santa Ceia. O tema da mensagem é purificados. Eu quero falar sobre purificação. Quero falar sobre o que Cristo Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Purificados, mais do que renovados, mais do que perdoados. Ele também nos perdoou, mas acima de tudo a palavra diz que Cristo Jesus nos purificou. E eu não sei se você já teve essa sensação ruim. Eu já tive, né, de um dia ter que tomar banho, assim, num lugar que está fora da sua casa. Eu me lembro que eu estava no retiro, eu ainda era jovem, né, e estava no retiro de jovens, e chegou o momento assim de tomar o banho, e eu esqueci de levar sabonete. Nem sabonete, nem sabão. Já tomei até banho, quem já tomou banho com sabão de pedra? Uma delícia, né? Fica cheiroso demais. Mas assim, não tinha sabão. E eu não sei se você já teve essa experiência ruim de tomar banho sem sabão. Porque quando você toma banho sem sabão, você limpa todo, você passa água para tudo quanto é lado, enxuar, e muita água, mas você termina de tomar banho, se enxuga e você ainda se sente o quê? Sujo, não é? Não vou nem pedir para levantar a mão quem tomou banho hoje. Mas assim, eu acho que tomou. Mas é horrível você tomar banho sem sabão. Assim acontece com qualquer pessoa que comete erros e ainda não entendeu que o sacrifício de Cristo Jesus está disponível para te purificar. E às vezes a gente vive uma vida carregada com culpa. Qual é a palavra? Culpa. Culpa que é mais do que um sentimento. A culpa também é um sentimento e gera na gente, por exemplo, remorso. Parece com arrependimento, mas não é arrependimento. Porque arrependimento é um comportamento, arrependimento é uma decisão, arrependimento é uma escolha. Enquanto que remorso é apenas o sentimento de culpa causado por algo que eu fiz, que eu sei que estou errado. Porque a nossa consciência nos acusa, sim ou não, gente? Tem coisas que a gente não precisa nem saber da Bíblia, a nossa consciência nos acusa. Aliás, existe uma coisa chamada na teologia, que a gente chama de graça preveniente. O que é graça preveniente? A capacidade que Deus deu a qualquer ser humano de reconhecer a existência de Deus, mesmo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E essa graça se manifesta primeiramente na nossa consciência. É assim, por exemplo, que os indígenas serão julgados antes do evangelho chegar, por exemplo, nas Américas. Porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala de muitas maneiras. O Evangelho e Cristo Jesus é a imagem perfeita, a revelação mais didática de quem é Deus. Mas existem outras revelações de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Graça preveniente. Ou seja, todos nós recebemos de Deus um suporte, uma muleta, um apoio que nos diz na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Vocês estão aqui comigo, pessoal? Amém? Conceito moral da vida. Por isso Paulo afirma em Romanos capítulo 9, verso 1, testemunhando comigo mesmo o Espírito Santo na minha consciência. Testemunhando comigo mesmo o Espírito Santo na minha consciência. Escuta, a primeira instância da fala de Deus por meio do Espírito Santo é a sua consciência. Por isso nós precisamos aprender. E Paulo diz que tem pessoas que têm a consciência cauterizada.
Ele usa essa expressão, que é cauterizar, né? Eu tenho uma cicatriz aqui que foi cauterizada e eu perdi um pouco de sensibilidade nessa região. Cauterizada é uma região que você tratou e você perdeu sensibilidade. Perdeu o quê? Aí a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, que existem pessoas que têm a consciência o quê? Portanto, não tem mais sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado. Mas o fato é que Deus fala conosco, e especialmente através da nossa consciência. Por isso, culpa é um dos piores sentimentos ou coisas que nós carregamos na nossa vida. Há pessoas que, por exemplo, elas vivem sorrindo por fora, mas estão sangrando por dentro, porque carregam nas suas consciências o quê? Culpa. Porque culpa é como se fosse uma penitência que você leva dentro de si, sabe? E ela se manifesta fortemente na nossa incapacidade de perdoar a nós mesmos. Porque perdoar já não é fácil, sim ou não? Perdoar não é fácil, perdoar é uma obrigação. A gente precisa aprender a perdoar, porque perdão é a faxina das nossas emoções, perdão é a limpeza do nosso coração, perdão é uma atitude nobre que a gente precisa tomar para poder a gente não ficar levando quem nos ofendeu nas nossas costas. A principal isca de Satanás sobre a nossa vida é a ofensa, por isso você tem que ter cuidado com as ofensas. Por isso pratica o que Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 4, verso 23, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da... Uma coisa que eu aprendi rapidamente foi a perdoar. Perdoar, irmão, eu te perdoo. Eu já perdoei até o Marco do Zuckerberg da sua conta aí. Está perdoado, só devolve. Vocês estão aqui comigo, não estão? Perdoar. Agora, perdoar é fácil? Sim ou não? Perdoar não é fácil. Alguém acorda de manhã assim, nossa, que vontade de perdoar hoje. Alguém já acordou assim? Eu nunca acordei. Geralmente eu acordo com vontade e às vezes alguém que me ofendeu disse, rapaz, se passar na minha frente hoje, não passa Mark Zuckerberg, porque eu vou te pegar. Então, escuta, mas perdão é uma... Agora, escuta aqui, mais difícil que perdoar alguém que nos ofendeu é a gente perdoar a nós mesmos. Tem gente que aprende até a perdoar os outros, mas não aprendeu a perdoar a si mesmo. Isso está relacionado com culpa. Porque você errou. Você sabe que errou. Você até se arrependeu daquilo, mas a culpa continua se manifestando sobre a nossa vida. Às vezes sorrindo por fora e sangrando por dentro. É como alguém que sabe que foi perdoado, mas ainda se sente sujo. Muitas pessoas falam comigo sobre isso. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, eu já pedi perdão, eu sinto que Deus me perdoou, eu sei que Ele me perdoou, eu tenho consciência de que Ele me perdoou, mas ainda me sinto sujo. Por quê? Porque não experimentou por meio da graça o que o apóstolo João está nos ensinando: purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente nos perdoar, mas também nos purificar. Por isso eu escolhi aqui algumas verdades para falar sobre esse tema, especialmente hoje que a ceia está montada, que a mesa da ceia está posta. Algumas verdades sobre purificação, sobre o que o apóstolo João está tentando nos ensinar. Primeira verdade: no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, o pecado era apenas expiado. Quando o apóstolo João está falando sobre purificação, ele quer fazer um contraponto àquilo que na Antiga Aliança os sacrifícios de animais faziam, que era apenas expiação. Na Antiga Aliança, o pecado era o quê? Qual é a palavra aqui, gente? Expiado. Fala bem forte, por favor, qual é a palavra? Expiar. Sabe o que é que significa expiar? Esse verbo expiar significa cobrir ou encobrir. Como é que era a prática? Porque existe uma lei espiritual: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde o princípio, Deus estabeleceu a lei do sacrifício. Aliás, o sacrifício de Cristo, o apóstolo Pedro nos ensina que era conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, primeiro Deus disse haja cruz. O sacrifício de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, como é que funcionava na Antiga Aliança? Todas as vezes que alguém pecava, essa pessoa precisava se aproximar de Deus por meio de um sacrifício. Para cada tipo de pecado, um tipo de sacrifício.
Qual era a ideia? O meu pecado é transferido para um animal inocente, e esse animal precisa morrer para que eu possa me apresentar diante de Deus. Um inocente precisa morrer porque eu pequei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o acampamento, o tabernáculo ficava no meio do acampamento, eram 12 tribos, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e a oeste, e o acampamento, o tabernáculo, que representava a presença de Deus, ficava no centro do acampamento. Então, diariamente, por isso que tinha uma tribo separada só para isso, uma tribo separada só para fazer sacrifícios. Eu estou falando de mais ou menos 2 milhões de pessoas acampadas no deserto. Então, todas as vezes que alguém pecava, a pessoa precisava se aproximar do tabernáculo, da presença de Deus, e transferir o seu pecado para aquele animal, para que houvesse expiação. Para cada tipo de pecado, um sacrifício. Mentira, enganar. Então tinha que ter um sacrifício. Era um passarinho. Era o que? O bichinho morreu, porque enganou. Então, imagina, o cara está saindo da tenda dele, imagina comigo, e ele está levando uma gaiolinha, e levando um passarinho, uma pombinha, e todo mundo já sabia o quê? Rapaz, enganou alguém, falou uma mentira. A mulher perguntou onde é que ele estava, ele disse, enganou. Para cada tipo de pecado, um animal. Por exemplo, adultério. Adultério era um boi. Então você imagina, o cara saiu de casa com um boi. O pessoal já, esse é bom. Começou com a bombinha, já chegou no boi. E é porque não tinha elefante, imagina. Vocês estão aqui comigo, gente? Então havia expiação. Qual é a ideia da expiação? A ideia da expiação é cobrir ou encobrir. Eu vou pedir para o pessoal aqui do Criativo trazer aqui meu instrumento de trabalho hoje. Gente, uma salva de palmas, Camila, por favor. Mulher de Deus, mãe de 5 filhos. Deve estar vindo outro aí. Joel está. Já vou terminar, Joel. Tá bom? Então, como é o nome disso aqui? Bem forte, como é o nome disso aqui? Isso aqui, vaso. Como é o nome disso? E isso? Então, como é o nome disso? Sou eu e você. Porque somos uns vasos na mão de Deus. Amém ou não amém? Um vaso cheio de glória. E como é o nome disso? Não, o nome disso é pecado. Como é o nome disso aqui? Então você já sabe o que eu vou fazer aqui, não sabe? O que é que o pecado faz com o vaso? Meu Deus. Tchan, 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 tchan. O que é que o pecado faz com o vaso? Coisas mais ou menos assim, ó. Isso é que o pecado faz com a gente. Dos bois às pombinhas. Olha o que é que o pecado faz. Pecado destrói o vaso. Pecado destrói o... E às vezes nós passamos parte da nossa vida assim, ó, carregando os cacos das coisas erradas que um dia a gente cometeu. Porque os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Deus. Então qual é a ideia do sacrifício? Expiação. E o que é que a expiação faz? Ela encobre. A expiação faz assim, ó. Deus não pode compactuar com o meu pecado. Deus não pode ver, porque Ele é santo. Então tem que haver uma expiação. Alguém precisa o quê? Encobrir. O problema é que isso aqui não resolve definitivamente a nossa vida. É como se alguém tivesse jogando sujeira debaixo do...
quando você joga sujeira debaixo do tapete, aparentemente você resolveu o problema, porque ninguém está vendo. Mas você sabe que debaixo daquele tapete tem algo que te incomoda, sim ou não? É como você tem em casa um objeto quebrado e você vai receber uma visita, mas você não quer que a visita veja. Então você espia. Você, o quê? Encobre. Ninguém está vendo, mas o problema não foi resolvido. Quem está entendendo nessa noite aqui, gente? Na antiga aliança, os sacrifícios eram cíclicos e constantes, porque eu e você erramos ontem, erramos hoje, e quem é capaz de levantar a mão dizendo que amanhã não errará? Porque não há um justo sequer, todos se extraviaram. Quando o apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, a Bíblia está falando sobre expiação, mas Ele diz também, e nos purificar. Segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção: Jesus não veio apenas para esconder o pecado, Ele não veio. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é também suficiente para nos purificar. E aqui está a grande beleza do Evangelho e da graça de Jesus. Porque desde a antiguidade até Jesus, sacrifícios constantes, diários, para que o pecado pudesse ser encoberto e o homem se aproximasse de Deus. Mas agora Deus enviou definitivamente a solução. Por isso João, quando encontra Jesus no Rio Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não encobre, que purifica, tira o pecado do homem. Porque Hebreus capítulo 10 diz assim: é impossível que os pecados sejam removidos por sangue de bodes e touros, mas aquele que confessa suas falhas a Cristo Jesus, recebe de Cristo Jesus não somente perdão, que nos lava por fora, mas purificação, que arranca de nós, da nossa alma, a culpa do erro. Quem pode entender o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Purificação. Jesus não veio somente para esconder, Jesus veio para remover. Então o Evangelho não é sobre você usar maquiagem para esconder falhas. O Evangelho não é sobre filtro que você usa para publicar foto, porque tem gente que publica umas fotos, me segue no Instagram, quando eu encontro a pessoa diz: tá diferente. Quem está comigo aqui, diga amém. Jesus não veio para maquiar. E nada contra a maquiagem e o filtro. Às vezes é importante usar. Mas Jesus não veio para maquiar. A cruz não está disponível para maquiar você. A cruz está disponível para poder restaurar você. O sacrifício de Cristo Jesus não está disponível para expiar, mas para remover da nossa vida por completo o pecado. E a graça de Jesus, ela vem sobre nós para juntar todos os nossos cacos e nos restaurar ao projeto original de Deus. Porque Cristo Jesus veio para restaurar três coisas importantes. Repete comigo, diga assim: minha identidade, meu propósito, minha missão de vida. Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para desfazer. É Ele passando na minha vida e na tua, com seu sangue precioso, reconstruindo, olhando os cacos que nos envergonha,
que nos diz: meu Deus, olha que vida. E o Senhor vem para restaurar e te fazer um vaso novo, restaurado em propósito, restaurado em identidade, para que você entenda que você não é uma obra do acaso, você é um filho amado, para que você entenda que você não está aqui para viver à toa, mas para cumprir um propósito. E o propósito maior de Deus na sua vida é relacionamento com Ele, é que você o conheça e que Ele seja conhecido por você, para que você entenda que você não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade dEle, a sua missão de vida, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para te fazer sacerdote, rei, restaurar você por completo. Chega de viver de culpa, chega de viver de remorso, chega de viver de religiosidade. A religião só espia, só encobre, mas Jesus veio para te restaurar, e isso acontece de dentro para fora. Entretanto, eu preciso que você compreenda uma terceira verdade. Qual é essa terceira verdade, Jean? Somente a confissão abre o caminho para a purificação. Somente o quê? A confissão. É necessário confessar. Quando a Bíblia fala sobre confessar, a Bíblia não está falando para você expor publicamente. Confissão não é sobre exposição. Confissão é sobre admissão. Tem muita gente que pega o Instagram, pega as redes sociais, o grupo de WhatsApp da família e começa a mandar e confessa as coisas. Escuta, tudo bem, se você quer fazer isso, tudo bem, mas na maioria das vezes, e quando eu digo na maioria, na esmagadora maioria, talvez 90% das vezes, as pessoas vão ouvir o que você fez, elas vão te julgar, elas não vão te entender. Então para de ficar chorando as pitangas para alguém que não tem capacidade de entender as tuas lágrimas. Por isso a palavra do Senhor nos ensina, se confessarmos para quem? Para Deus. Se confessarmos as nossas falhas para Ele. Ele não é julgador, Ele não é acusador, Ele é redentor. E o texto diz, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele não nega a si mesmo, porque Ele honra sempre com a sua palavra, e Ele prometeu te amar. Ainda que uma mãe que amamente um filho de colo se esqueça de fazê-lo, que é pouco provável, diz o profeta Isaías: eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de vós. Ele nos ama com amor incondicional. Então para de ficar confessando para gente que não entende sobre você. E aí, olha que coisa interessante, como é que é a nossa dinâmica da vida? Nós confessamos às pessoas que não têm poder para nos ajudar sobre o que erramos e escondemos de Deus o que Deus já sabe. A gente esconde, aí a gente vive numa guerra mental. Por isso que as doenças psicossomáticas, por isso que a culpa é exagerada, por isso que na cabeça não para, por isso que você dorme e não consegue descansar. O corpo descansa, bioquimicamente descansa, emocionalmente não. Por quê? Carregado de culpa, carregado de erros. E você fica numa guerra mental tentando esconder, primeiro de quem tem poder para te ajudar, e segundo de alguém que já sabe, porque Ele é onisciente, Ele tudo sabe. Jean, então se Deus tudo sabe, por que Ele espera que eu confesse? Porque aqui não é sobre saber, tudo Ele sabe. A Bíblia diz que trevas e luz na presença de Deus é a mesma coisa. Eu e você que temos diferença, luz, escuridão, para Ele tudo é a mesma coisa. Não existe nada oculto que Deus não saiba. Entretanto, a Bíblia diz que tudo Ele trará à tona, tudo Ele trará à... E o que é que Ele vai trazer à tona? O que está escondido. Por isso eu te encorajo hoje, não esconda mais de Deus, confesse para Deus o que você fez. Ele sabe o que você fez no verão passado, meu filho. Ele sabe. Ele sabe o que você... Ele sabe tudo. Então, Jean, se Ele sabe, por que eu devo confessar? Porque aqui não é sobre saber, é sobre admitir. É sobre... Porque o pior cego é aquele que não quer? O pior cego não é o que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver. E quantas vezes nós nos deparamos assim? A gente não quer ver o que Deus já está nos mostrando. A gente não quer ver o que a nossa consciência já está nos acusando. Quem está comigo aqui?
E só existe um jeito de você acessar a graça para ser purificado e restaurado. É você confessando. Ou então você vai ter que se contentar com a religião. É boa, é útil, mas ela só espia. A religião só encobre. Jesus não quer que você esconda nada. Jesus quer ter com você relacionamento e intimidade. Tira hoje o cobertor, o lençol que esconde. Ele quer passar com o seu espírito e restaurar, para você ser quem Ele sempre planejou que você fosse. E eu finalizo nessa noite com a quarta e a última verdade. Quarta e última verdade a respeito desse tema. A ceia não é a mesa dos perfeitos. A ceia não é a mesa dos... E aí, como pastor, eu preciso chamar a tua atenção para duas coisas. Primeiro, não se sinta indigno de participar. Reconheça que você é indigno, porque não há nenhum justo. Ceia não é lugar de gente perfeita. Ceia é lugar de gente que quer ser transformada. Ceia não é lugar de gente que não erra. Ceia é lugar de gente que não quer errar. É uma diferença muito grande, quem entende o que eu estou dizendo? Se eu pegar uma bandeja de café e for servir aqui a Cris, como eu sou um pouco atrapalhado, eu posso sem querer cair e derramar café quente sobre ela. Eu errei, porque eu estou sujeito a erro. Eu sou falho. Mas eu posso errar de outra maneira. Eu me lembro, Cris, daquele dia que você chegou na igreja e não falou comigo. Aí eu guardei um negocinho no coração. E eu vou servir o mesmo café para a Cris. Só que, sem querer, querendo, eu derramo café sobre ela. Quem está entendendo? Qual é a diferença da primeira para a segunda cena? Intenção. Para a Cris não mudou nada. Da primeira para a segunda cena não mudou nada. Ela se queimou do mesmo jeito, sim ou não? Vai ter que trocar a camisa do mesmo jeito, sim ou não? Mas para mim mudou tudo. Mudou ou não mudou? Porque na primeira foi um acidente. Na segunda foi planejado. Aqui que está o negócio. Está na hora de você chegar para diante de Deus e dizer assim: Senhor, o que eu queria mesmo, e Deus já sabe. Ele não só sabe o que você fez ontem, Ele não só sabe o que você fez hoje, mas Ele sabe também o que você fará amanhã. E sabe também das tuas intenções. Ele sabe. E Ele quer que você confesse. E ao mesmo tempo que você confessa, você senta na mesa para celebrar. É interessante porque a ceia é um memorial. A ceia é um... O que é memorial? Um negócio para eu me lembrar. Quando eu descrevi a minha dissertação, eu coloquei in memoriam. Quando você vai em algum lugar, você tem lá um memorial. Memorial, para você lembrar. A ceia é um memorial. Para nos lembrar de quê? Não é só que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, não, porque essa é a notícia mais espalhada da humanidade. Não é só que Ele é o Filho de Deus, não, porque isso é incontestável que Ele é. Mas acima de tudo, a ceia é um memorial para me lembrar o meu lugar. E qual é o meu lugar? Eu devia ter sido crucificado. Barrabás sou eu. Eu já expliquei aqui na igreja. A palavra Barrabás, o nome Barrabás é um nome composto, como se em português fosse João Marcos. Bartimeu, Bar, filho, Timeu, filho de Timeu. Bartolomeu, filho de Tomeu. Barrabás, filho de Abas. Abas em aramaico é pai, paizinho. Filho do pai. Olha que coisa louca. O filho genuíno de Deus, Jesus Cristo, tomou o lugar do Barrabás, para que Barrabás, que sou eu e você, pudéssemos ser aceitos diante do Pai à mesa. Então deixa eu dizer um negócio para você. Para de ser religioso e ficar criticando os outros.
para de ficar, ai porque fulano não merecia, ai porque fulano não devia, ai porque, escuta, desculpa, mas desculpa, mas se enxerga quem é você. Quem é você? Quem é você para acusar? Quem é você? Não, pastor, porque eu sou melhor. Você pode ser melhor numa coisa, pior noutra. Eu estava agora à tarde conversando com a minha esposa sobre uma pessoa que está fazendo algo lá no Nordeste, que eu falei assim, rapaz, o cara nem crente é mais crente que eu. Eu não conseguia fazer isso. Ele nem é convertido, é mais crente que eu. Olha que coisa. Então você pode ser melhor do que o outro em alguma coisa, mas certamente você é pior noutra, sim ou não? A gente nem fala, né? Pastor, essa mensagem não é para mim. É minha esposa que não veio hoje, rapaz. Eu vou gravar. Acabou o tempo. Olha, a ceia não é um lugar de pessoas perfeitas. A ceia é um lugar de pessoas arrependidas. A mesa não é um lugar de gente puritana. A ceia é um lugar de gente que está sendo lavada. A ceia não é a mesa dos santos. A ceia é a mesa dos que estão sendo santificados. A ceia não é uma mesa de gente justa. A ceia é a mesa daqueles que reconhecem a sua necessidade de graça. E aqui eu finalizo dizendo para você que o maior problema da raça humana não é o pecado. Meu Deus, hein? Posso até ser cancelado, ainda bem que não tem no Instagram mais. O maior problema da raça humana não é o pecado. O maior problema da raça humana é resistir à purificação. Porque o pecado existe, mas a solução para o pecado também já existe antes da fundação do mundo. Eu repito, porque o sacrifício de Cristo fora conhecido antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, e o universo foi criado, Ele já tinha dito, haja cruz. Porque depois do haja luz, tem homem a minha imagem e semelhança que vai errar. Eu preciso providenciar a solução antes de criar. Ele disse, haja cruz antes de haja luz. A solução está resolvida. O que eu preciso é aceitar, reconhecer e me tornar um vaso eleito, escolhido, moldado, justificado, tudo por Ele, é a graça dEle, é o favor dEle. A única coisa que eu preciso é admitir. E não precisa admitir para todo mundo não, viu? Escuta atenção, é para Deus. É para quem? Para Deus. É Ele que vai te compreender, é Ele que vai te restaurar. Não vem, pastor, eu preciso confessar um negócio para o senhor. Eu tenho, que poder eu tenho? O poder que eu tenho para te julgar. Rapaz, você fez. Rapaz, eu achei que você era. Meu Deus, ele me enganou. Mas se você confessar para Deus, Deus assim, eu já sabia, só esperava que você falasse. E agora que você falou, a minha graça entra na tua vida, te alcança e te restaura por completo. Aleluia. Vamos ficar de pé juntos nesse momento?